que há muito tempo eu não mando vídeo nenhum. E tem muita coisa que mudou, né? Eu só vou dar uma introdução, depois eu vou pôr o rádio, porque eu tô dirigindo, então não quero dividir a atenção. Tô morando aqui na Austrália há 2 anos, eu vim pra cá em 2018. Morando é um jeito de falar. Eu estou com visto, né? Não sou residente, não sou cidadã, tenho um visto temporário que eu tenho conseguido renovar cada vez que vence, e quando eu não conseguir mais renovar, talvez eu tenha que voltar. E aí muita gente me pede para mostrar as coisas como é aqui, pergunta sobre o coronavírus, pergunta como são as coisas aqui, trabalho, como é a vida, né, no geral, e as diferenças. E aí eu achei interessante mostrar um pouquinho do trânsito, da paisagem, de como de como são os subúrbios aqui, porque na verdade eu tô indo de um subúrbio para outro, não vou passar no centro da cidade. Eu moro nesse subúrbio que se chama Tingalpa. Aqui, a maioria dos nomes de bairro são aborígene, então tem uns nomes meio malucos. Então esse subúrbio que eu moro se chama Tingalpa, e eu tô indo onde meu filho mora, que se chama Sunnybank. E então eu tô passando por alguns lugares aqui, e depois aí dá pra ver como que são os subúrbios. No centro são mais prédios, né? O centro é mais movimentado, tem de tudo. Mas o subúrbio normalmente é isso. Tem um shopping, às vezes tem um shopping até grande, ou então tem um shopping pequenininho, casas em volta, e é isso. Tem muito transporte público. A maioria das pessoas tem carro, porque o carro aqui não é caro. E agora eu vou pegar a rodovia para chegar lá. Mas dá para vocês terem uma ideia de como é o trânsito, de como é a paisagem. A gente aqui dirige do lado contrário, que é no Brasil, né? Foi um pouco difícil de pegar o jeito, logo que eu comecei a dirigir aqui. Eu dirijo com a minha carteira de motorista brasileira. Nesse estado que eu tô, tem um canguru. Tem um canguru atropelando. Não é um tapete. Não, um tapete no meio da pista. Mas às vezes a gente acha canguru atropelado aqui. Então, quando eu comecei a dirigir aqui, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu tentava mudar a marcha. Meu carro é manual aqui, porque é mais barato. E eu tentava mudar a marcha com a mão direita. E aqui o câmbio fica do lado esquerdo. Então eu bati a mão na porta o tempo todo, mas agora eu já acostumei. Agora o lado da porta eu ainda não acostumei, eu sempre vou do lado errado, até hoje. E aqui em Queensland, que é o estado onde eu moro, a gente pode dirigir com uma carteira de motorista do próprio país, desde que esteja dentro da cidade e desde que a gente carregue uma tradução traduzida por uma pessoa desculpa, por um tradutor juramentado. A gente não pode nós mesmos fazer a tradução, óbvio, né?
fui parada pela polícia. Então, mesmo que eu estivesse dirigindo sem carta, não tinha problema, mas... Nossa, que coceira na garganta. Mas nunca aconteceu. Bom, eu vou deixar aqui vocês com o rádio, com a paisagem, tá bom? E depois eu vou colocar esse vídeo no meu canal do YouTube. Mas serve pra dar como matar curiosidade, né? Obrigado, até mais, gente. Over a second wave of coronavirus after thousands of Australians protested across the country over Indigenous deaths in custody. Despite 2 arrests in Sydney, police say it was mostly peaceful. Finance Minister Matisse Coleman has told Sky News it was irresponsible of them to head to rallies, especially during a pandemic. As I think about the heartbreak of families who haven't been able to attend funerals for their loved ones because they were doing the right thing by taking the health advice, my heart just goes out to them. Sport. Sydney Tools tax time sale on now, with up to 60% off store-wide on all your favourite brands. Sharks coach John Morris says he thought he'd have to strap on the boots as 6 players failed pre-game temperature tests last night. They came good and ran out to beat the Cowboys 26-16. Cowboys coach Paul Green reckons it was a pretty close game. There's plenty of guys out there that put in a lot of effort, but we didn't play a smart enough game to actually get the reward for all that effort that we put in. Meanwhile, the Eels beat Manly 19-16. The Sea Eagles denied a last-minute victory with a forward pass call. The NRL now admits that was wrong. As we start to get back out there, it's important we stay COVID safe. To reduce the risk of a second wave, wash your hands, keep your distance, and download the COVID Safe app. Authorised by the Chief Medical Officer, Canberra. Partly cloudy with some scattered showers this afternoon, a top of 23 degrees. Tonight getting down to just 13. And download The Briefing, the daily must-listen news podcast with Tom Tilley. Listen for free on the Podcast One Australia app. Car Talk. It's your PPQ. Looks like new car sales are bouncing back after a tough April. While sales were down almost half, they've been far better in May. Some dealers are selling almost as many cars as they were pre-COVID, possibly because so many of us have held off. Private sales are especially strong, many people taking up those end of financial year deals. Every personalised plate has a character behind it and a story to tell. It's your PPQ. Create your plate at ppq.com.au. Então, a partir desse momento, começou a tocar uma música no rádio. E eu tinha esse vídeo já postado no YouTube há muito tempo. E ele deu um problema de direitos autorais, provavelmente por causa da música. Então, a partir daqui eu vou fazer uns comentários e eu vou tentar deixar aquela parte do rádio. Eu acho que até a parte do rádio ela é interessante para quem está tentando aí entender o inglês australiano, dar uma... verificar se consegue entender as coisas que eles falam e tal. É meio rápido, né? Com um sotaque australiano. Então, eu acho interessante deixar aquela parte das pessoas falando. Eu acredito que essa parte não vai dar problema de direitos autorais, mas se der, daí eu vou ter que tirar tudo e deixar somente a minha voz mesmo. Mas, por enquanto, eu vou tentar assim. Então, tirar só a música e daí eu vou postar novamente, porque eu acho que esse vídeo, ele é legal, porque ele dá uma ideia de como é dirigir na Austrália, né? A gente dirigindo aí do lado contrário da rua, do lado contrário do carro, né? Então, quando eu estava dirigindo aí naquele momento, para mim já era natural dirigir desse lado da rua, né? Do lado esquerdo da rua. Mas agora eu me sinto até estranha assistindo o vídeo, porque como eu já voltei para o Brasil e já comecei a dirigir aqui, então é meio estranho. E já estou acostumando com o lado certo aqui, que eu dizia que aí é o lado errado, né? Lá é do lado errado. Eu já acostumei aqui de novo, então para mim tá parecendo bem estranho
acompanhar esse lado aí do trânsito, né? E aí eu estava sentada do lado direito do carro, porque lá o lado esquerdo é o lado do passageiro, o lado direito é o lado do motorista. E então eu estava indo da casa, do lugar onde eu morava, que se chama Tingalpa, até a casa do meu filho. E era um pouquinho longe, nós morávamos um pouquinho longe um do outro aí nessa época. Dá para ver que deu aí uns 21 minutos, né, de percurso, de caminho. E esse era um fim de semana. Se eu não me engano, era um sábado, um sábado ou um domingo, né? E durante a semana dá um pouquinho mais de movimento, um pouquinho mais de carros aí na rua, mas raramente a gente pega congestionamento lá. Pega um pouquinho mais de movimento, mais carros e tal, mas todo mundo numa velocidade boa, então não pega congestionamento. É muito difícil, não tem tantos carros lá para isso. Congestionamento normalmente é quando tem alguma obra, mas por causa de trânsito raramente a gente pega. Aí dá para ver que eu já saí da rodovia, né? Então, quando a gente sai da rodovia, existem placas que te indicam o limite de velocidade que você deve ir diminuindo a velocidade. Então, ali naquela rodovia era 100, aí a gente diminui para 80, depois para 60, e daí vai acompanhando as placas ali da rua, né? Esse farolzinho, eu me lembro que era um farolzinho chato, que ele demorava bastante para abrir, porque ele dava preferência para aquela avenida lá movimentada, não dava preferência para os carros que estavam saindo da rodovia. E eu não sei se vai dar para perceber os faróis inteligentes, que esse farol ele tinha vários, também abria de um lado, abria para outra, dava preferência para outra coisa e tal. Não sei se vai dar para ver, mas a gente chega e logo o farol já abre, porque ele identifica que tem um carro ali, então ele não fica muito tempo fechado, para dar aquele tempo certo, mesmo que não esteja como aqui no Brasil, né, que o farol fecha e ele tem um tempo para fechar de cada lado, mesmo que não esteja passando carro nenhum, ele fecha. E lá não, lá ele tem também essa contagem de tempo para locais que tem muito movimento. Aí tá sempre parado o carro de um lado ou de outro, mas locais onde tem pouco movimento, ele identifica que o carro tá chegando e já abre para o outro lado. E assim, esse percurso era de um bairro até outro bairro, não passa pelo centro da cidade. O centro da cidade tem muito mais movimento do que isso, tem muito mais movimento de carros, inclusive, muito mais edifícios, lojas, algumas ruas que nem passa carro. Eu tava com tosse o problema da tosse é desse vídeo. É o problema do vídeo. Eu acho que é uma zica do vídeo esse negócio da tosse, porque me deu no dia que eu estava dirigindo e me deu agora novamente. Olha que coisa. Eu acho que aí caiu. O celular deu uma escorregada, que ele estava num suporte no painel do carro e ele deu uma escorregadinha. Então dá para ver assim que são mais casas, são mais áreas verdes, tem muita área verde lá. Esse, lógico, é
São bairros da cidade de Brisbane, e que fica no estado de Queensland, né? Eu morava perto eu já morei perto desse cruzamento aí. Antes de mudar para aquela casa em Tingalpa, eu morava aí perto desse cruzamento. Ali à direita tem um mini shopping, ali um shoppingzinho pequeno. Então eu morava pertinho do meu filho, mas aí eu mudei para essa casa em Tingalpa. E ele continuou ali por um bom tempo ainda. E agora ele já mudou, inclusive acho que para várias casas depois dessa daí. Daqui a pouco eu vou estar chegando então lá na casa dele. E assim, é perceptível que é bem arborizado. Esse bairro é um bairro que tem muitos chineses morando. Então, a gente ia ao shopping aí nesse bairro, a gente encontrava muitos chineses. Existem, assim como existe aqui no Brasil, aqui em São Paulo, existe a Liberdade, que tem muitos orientais, muitos japoneses. Aqui no bairro da Moca tem muitos italianos. Então, as pessoas que, quando vão para lá, também fazem, assim, se organizam em alguns bairros. Eu me lembro de ter conhecido um bairro que moram muitos gregos. Tinha um amigo grego e ele me levou nesse bairro e falou que a maioria dos gregos que mudaram para lá muito tempo atrás moravam ali naquele bairro. Então, as pessoas, né, que têm ali as suas comunidades para se ajudarem e formarem comunidades ali dependendo da nacionalidade. E nesse daí tinha muito chinês. E é isso. Eu acho que está perto de chegar, se eu me lembro bem do percurso. Não sei exatamente mais o que falar. Falei algumas coisas ali também. Essa placa aí é a placa que tá perto de escola. E é bem tranquilo, né? E dá para ver que o trânsito assim também é bem tranquilo, não é um trânsito que as pessoas ficam ultrapassando, que ficam cortando o outro. Esse shopping aí é o shopping que a gente costumava ir, que eu não me lembro do nome agora, e é um shopping que tem muitos chineses. Inclusive, ele trabalhava em um restaurante nesse shopping aí, por isso que ele morava aí perto. E daí tá caindo um temporal lá fora, e tem alguns raios, então... Eu acho que aqui eu já tava conversando, então eu vou parar de gravar e deixar vocês verem. Vai aparecer ali o preço do combustível, também eu acho que é legal dar uma olhadinha ali no posto que vai ter ali à direita, assim que abrir o farol. Obrigada, bye bye. Ok, estamos chegando e aqui é Sunnybank. Aqui é um bairro onde moram muitos chineses. E então dá pra ver que a gente vê muito mais chineses na rua, né? Embora aqui não tenha muita gente na rua nunca. Desculpa que aconteceu um problema técnico. Eu sei que a imagem ficou muito ruim de um certo pedaço pra cá, mas não tinha como eu consertar. Dá pra ver aqui o preço do combustível. 1,33 tá caro. Até sexta-feira estava menos de $1 o litro da gasolina, que não tem álcool. E agora tá 1,33 para aproveitar o fim de semana. Eles são muito safados. E vamos já entrando aqui nessa rua. Chega a casa aqui, meu
filho está morando. Sunnybanks School, bem de frente com a escola. E é isso. Bom, eu sei que não ficou uma maravilha, um dos melhores vídeos do mundo, mas dá para matar um pouco de curiosidade de como é o trânsito aqui na cidade onde eu moro, é Brisbane, estado de Queensland, na Austrália. Obrigada por quem assistiu.